Tipos de dados. Então, a ferramenta chamada computador é utilizada para armazenar e manipular informações. Informações são constituídas por dados. Essas informações estão caracterizadas por três tipos de dados: numéricos, que são subdivididos em inteiros e reais; caracteres, que também são conhecidos como literal ou strings; e lógicos. Esses são os tipos mais comuns, mas depende de cada linguagem de programação. Tem linguagem que tem mais tipos, tem linguagens que tem menos tipos, não tem tantos tipos de dados. Então, os tipos de dados no BioB. Como acabei de falar, cada linguagem tem um determinado número de tipos de dados. No BioB possui três tipos de dados. É o number, que compreende tanto os números inteiros como os números reais. É um exemplo aqui, então, é -2, -1, 0,25, 0, 1, 2.5, 3.25. Então, o number no BioB, ele compreende tanto os números inteiros como números reais. Aí nós temos a string, né, ou literal, ou caracteres, que é o conjunto de caracteres alfanuméricos, ou seja, letras e símbolos, caracteres especiais e símbolos, né? Então nós temos aqui um exemplo: A, B, C, arroba, porcentagem, e assim por diante. E nós temos o tipo boolean, né, o tipo booleano, que é o tipo lógico, que podem assumir apenas dois estados, que é true ou false, ou verdadeiro ou falso. Então esses são os três tipos que a gente vai trabalhar no BioB. Expressões. O que é uma expressão? Uma expressão é uma combinação de variáveis, constantes, operadores, que pode ser avaliada computacionalmente, resultando em um valor. Ou seja, a expressão ela é composta de variáveis, constantes e operadores. E sempre vai resultar em um valor. O valor resultante é chamado de valor da expressão. Variáveis, como o próprio nome diz, é algo que varia, né, que vai ter seu valor alterado, modificado ao longo, né, durante a execução de um programa. Então a definição dela seria: então, sabe-se da matemática que uma variável é a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Então, só reforçando, uma variável é tudo aquilo que vai ter seu valor alterado durante a execução de um programa. Aí nós temos um exemplo: A mais B mais C igual a D. Essa expressão aqui é composta por 4 variáveis. Então, essa seria um exemplo de variáveis. Então, basicamente, uma variável possui 3 atributos: um nome, um tipo de dado associado à mesma e a informação guardada por ela. Então, esses 3 atributos são fundamentais para que o computador, no momento que a gente estiver executando um programa e a gente precisar, no momento que o programa está rodando e a gente declara ou passa um valor para uma variável, armazena um valor à variável, o computador ele precisa dessas 3 informações, né, para que ele possa alocar, né, reservar um espaço na memória para essa variável. Então ele precisa do nome da variável, do tipo de dado e da informação que é guardada por ela. Declaração de variáveis. Então, para armazenar um dado valor na memória do computador, devemos reservar o espaço correspondente ao tipo de dado. A declaração de uma variável reserva um espaço na memória para armazenar um dado do tipo da variável, e associa o nome da variável a esse valor. Foi como eu acabei de dizer. Então, as 3 informações necessárias para a gente estar declarando a variável
seria o nome, o tipo de dado e o valor que ela está armazenando. Ou seja, uma vez que eu declarei uma variável do tipo inteiro, todo valor que eu for atribuir a essa variável tem que ser desse mesmo tipo, tem que ser do mesmo tipo inteiro. Então, fazendo analogia a isso que eu acabei de falar, que eu acabei de dizer, com relação ao computador. Então, como que o computador reserva um espaço na memória para uma variável? Então, supomos que a nossa memória do computador seja um armário e as gavetas desses armários sejam as variáveis. Então, cada gaveta dessa daqui representa uma variável. E o objeto que a gente guarda dentro dessas gavetas são os dados, logicamente, que a gente vai estar armazenando numa variável. Então, o objeto que estiver ali pode ser, um exemplo, uma ficha de cadastrar algo do tipo, seriam as informações que a gente guarda em uma variável. Continuando. Então, sabendo que o objeto que a gente guarda na variável, ele possui um tipo, nesse exemplo ele seria uma string. Então, todo objeto ele possui deve possuir um tipo. A gaveta, definimos um nome para ela como gaveta A, que seria a nossa variável. Então, no momento que a gente declara a variável, como eu falei antes, ela precisa ter um nome. Esse nome, através desse nome, desse identificador, o computador será capaz de localizar essa variável no momento que for fazer uma busca através dela. Ele vai conseguir identificar, saber a posição dela na memória através do nome, do identificador que a gente deu a essa variável. Então ele representa a posição no armário. E essa gaveta, ou a nossa variável, ela possui uma capacidade, que é um objeto, ou melhor, um dado, por vez, um tipo de dado por vez. Variáveis. Então, exemplo de definição de variáveis no BioB. Aqui nós temos um operador de atribuição de valores. A gente está atribuindo um valor à variável chamada nome. A gente está atribuindo valor a essa variável Maria, então a gente está atribuindo o nome Maria a essa variável chamada também nome. Então, nesse caso aqui, esse valor seria do tipo string, e abaixo nós temos uma outra variável chamada idade, onde a gente atribui o valor 20 para ela, que seria do tipo number. E abaixo nós temos uma outra variável chamada casada, que é do tipo booleano. A gente atribui um valor booleano para ela. É só uma observação. Aqui a gente está mostrando como define os valores a variáveis no BioB. Mas essa forma de definir, observe que eu não defino propriamente dito um tipo para essa variável, diferentemente das outras linguagens de programação, onde você precisa definir um tipo para aquela variável. O BioB não precisa, ele já consegue de maneira transparente identificar o tipo daquele valor que você está atribuindo àquela variável. Então você não tem menos uma preocupação que você tem não precisar ficar definindo o tipo, para as variáveis no momento que você criá-la. Então no BioB você não precisa definir o tipo. O próprio ambiente ele se encarrega de estar identificando o tipo no momento que for tratar, fazer operações com essas variáveis. Constantes. Como o nome já diz também, é um valor que é algo que não se altera, que vai ser sempre o mesmo. Então, seguindo a definição, uma constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um programa. Então, conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógica ou literal. Basicamente, uma constante possui os mesmos tipos de uma variável. Lembrando que esses tipos variam de linguagem de programação para outra, de uma para outra. Então aqui nós temos um exemplo onde se calcula
a área, né, de um círculo, de uma circunferência. Nós temos aqui o que seria o A, que representaria seria uma variável, né, pois vai ter o seu valor alterado conforme o resultado dessa operação. Nós temos o π, que geralmente, aproximadamente, o valor é de 3,14, ou seja, é um valor que não se altera. Se ele não se altera, ele é considerado uma constante. E nós temos aqui r ao quadrado, né, r que também é uma variável, onde também pode ter seu valor alterado.